Há um limite silencioso que ninguém comenta, um ponto quase sagrado da percepção humana onde as coisas deixam de ser simplesmente vistas e começam a ser compreendidas de um jeito irreversível. Um ponto em que não há volta. O que você enxerga começa a enxergar você de volta, e a verdade que parecia libertadora se revela como um peso que nem todos têm força para carregar, porque existe um custo escondido na percepção profunda, uma espécie de taxa existencial cobrada de quem ousa atravessar o véu. E o mais curioso é que ninguém te prepara para isso. Pelo contrário, te incentivam a buscar clareza, despertar, iluminar-se, mas, conveniently, esquecem de avisar que ver demais tem consequências, que enxergar além do permitido pode mudar seu relacionamento com tudo, com as pessoas, com o mundo, com você mesmo, e que uma mente que entende demais pode acabar presa dentro da própria lucidez. Tudo começa como uma espécie de inquietação, uma sensação de que há algo escondido debaixo da superfície. Distancia, não por superioridade, mas por incompatibilidade, como se você estivesse assistindo a um filme que todos levam a sério, enquanto você consegue ver claramente as câmeras, a iluminação, os cortes mal feitos, e tentar se envolver novamente na trama se torna quase impossível. E a parte mais estranha é que quanto mais claro fica o mundo, mais nebuloso você se torna para ele. Você se transforma em um ponto fora da curva, em alguém que percebe sinais que os outros ignoram, em alguém que questionar o que ninguém questiona, a perceber padrões que antes passavam despercebidos. E é nesse instante, no primeiro clarão de lucidez, que o custo começa a ser cobrado. Por que isso? Mas quando você enxerga demais, esse acordo deixa de funcionar. Porque você vê as falhas nas histórias, os furos nas convicções, as dores que ninguém admite sentir. Você observa a fragilidade por trás da arrogância, o medo escondido atrás da agressividade, a solidão por trás da superficialidade. E isso algo que todos parecem ignorar, mas que está sempre ali pulsando, quase pedindo para ser descoberto. Você tenta viver como os outros vivem, repetir o mesmo teatro, aceitar as mesmas narrativas, seguir o mesmo fluxo de distrações. Mas existe um momento, e talvez você já tenha vivido isso, em que algo dentro de você se recusa a continuar fingindo. A máscara pesa, o script não convence. A vida parece artificial demais para ser real, e você começa a observar as coisas com mais profundidade. Entende o jogo, mas não consegue mais jogá-lo. E essa distância cresce como um abismo. Você tenta preencher, tenta se encaixar outra vez, tenta se adaptar ao ritmo que todos parecem seguir com tanta facilidade. Mas algo em você mudou demais para voltar a ser o que era. É nesse ponto que o verdadeiro custo aparece. Você começa a se sentir só. Não uma solidão física, mas uma solidão de compreensão. Uma solidão que nasce da profundidade. Porque, quanto mais você entende o mundo, menos o mundo consegue entender você. E essa é a parte que ninguém fala. O despertar é bonito nos livros, nas frases motivacionais, nos discursos espirituais. Mas na vida real ele pode ser devastador. Ele pode te colocar em uma posição desconfortável, onde você sente tudo mais intensamente. Os ruídos, as mentiras, as intenções ocultas, as manipulações sutis, a superficialidade das conversas, o vazio dos comportamentos automáticos, tudo se torna claro demais. E essa hiperconsciência te cansa. Você começa a carregar o mundo com mais peso do que deveria. Porque ver demais não te dá mais controle, te dá apenas mais percepção. E às vezes, isso é exatamente o que dói. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando você enxerga demais, começa a perceber que não são apenas as pessoas que se escondem, você também se escondia. Você percebe seus próprios mecanismos de defesa, suas ilusões pessoais, suas histórias internas falsas, as mentiras que você contou a si mesmo para sobreviver. E talvez pela primeira vez você se vê completamente nu diante da própria mente, sem justificativas, sem desculpas, sem narrativas salvadoras, só você diante do que é.
E essa é uma das experiências mais transformadoras e, ao mesmo tempo, mais angustiantes que um ser humano pode viver. Porque olhar para fora exige coragem, mas olhar para dentro exige algo ainda maior: honestidade radical. E aqui está a verdade que poucos estão dispostos a admitir. Muita gente só desperta até o ponto em que isso continua confortável. Até onde dá para postar frases bonitas na internet. Até onde dá para sentir que está evoluindo sem precisar encarar de fato o que dói. Mas, quando o despertar se torna profundo demais, quando começa a revelar partes suas que você passou a vida inteira evitando, aí o glamour acaba, o romantismo evapora e o processo se torna brutal, mas também real. É nesse ponto que você percebe que ver demais não é um privilégio, é uma responsabilidade, porque quando você vê o que ninguém vê, passa a ter uma escolha: agir a partir dessa visão ou fingir que não viu nada. E fingir se torna doloroso, mas agir exige coragem. Coragem de mudar comportamentos, de abandonar padrões, de cortar laços, de rever crenças, de assumir a própria verdade, de seguir o caminho mesmo quando ele parece solitário. E essa é a parte que quase ninguém quer enfrentar, porque despertar não é um prêmio, é um chamado, e chamados têm custo. Mas existe outra camada, mais profunda, mais silenciosa, mais difícil de admitir. A percepção intensa faz com que você comece a notar a impermanência de tudo. As relações, as emoções, as fases da vida, os papéis que interpretamos. Tudo passa, tudo muda, tudo escapa pelos dedos. E quando você enxerga isso com clareza demais, o mundo perde um pouco do seu brilho artificial, mas ganha algo muito mais valioso: verdade. A realidade se torna menos confortável, mas mais autêntica, menos anestésica, mas mais significativa. E você percebe que a lucidez não destrói, ela revela. O que dói não é ver demais. O que dói é perceber quanto tempo passou sem ver nada. E é aí que algo novo começa a nascer. Uma espécie de serenidade que surge lentamente depois da tempestade. Você deixa de tentar se encaixar em lugares que não fazem sentido. Você para de buscar validação onde nunca encontrou. Você abandona a ideia de que precisa ser entendido por todos e começa a aceitar a profundidade como parte sua. E nesse instante, aquilo que antes era um peso se transforma em ferramenta. A percepção que te isolava começa a te guiar. A clareza que te angustiava começa a te libertar. E você entende que o custo de ver demais é alto, mas o custo de não ver nada é infinitamente maior. No final, despertar não te destrói. Ele te desmonta para depois te reconstruir. Ele tira de você aquilo que nunca foi seu e devolve aquilo que sempre foi. Ele te afasta das ilusões, mas aproxima da realidade. Ele te distancia de alguns, mas te conecta profundamente com poucos que realmente importam. Ele te faz perder a inocência, mas te entrega discernimento. Ele te tira o conforto, mas te dá significado. E se você está ouvindo isso agora, talvez esteja exatamente no ponto onde tudo começa a fazer sentido. Talvez você esteja percebendo que ver demais não é uma maldição, nem um erro, nem uma doença da alma. É um chamado para viver com mais consciência, mais presença e mais verdade. E talvez a parte mais importante de tudo isso seja entender que você não está sozinho. Existem outras pessoas que também enxergam além da superfície, que sentem demais, que percebem demais, que carregam o peso de uma lucidez difícil de explicar. E embora vocês raramente se encontrem, quando se encontram, reconhecem-se imediatamente. Se isso ressoou com você, me diga nos comentários. Você sente que vê além do que deveria? Você já pagou o preço da lucidez? E, se quiser continuar explorando essas profundezas da mente humana, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe isso com alguém que talvez esteja passando pelo mesmo processo sem saber. Existem verdades que só fazem sentido quando compartilhadas, e esta talvez seja uma delas.